Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você vai estar assistindo. Olha, esse podcast, ele tá muito especial, ele demorou para acontecer, mas eu acho que ele demorou para acontecer porque eu precisava encontrar pessoas incríveis para vir falar sobre essa temática, tá? E hoje a gente vai falar sobre RH, recursos humanos, vamos falar sobre pessoas. E olha só quem são os nossos convidados, tá? Vou começar aqui dando as boas-vindas a Cris Dantas, tá? A Cris é da área de recursos humanos da Hershey's Brasil, isso? Isso, Hershey's Latam. Hershey's Latam. Sim, Brasil. Maravilha. E mais uns outros pedacinhos. Hershey's chocolate. Chocolate. Brasil só chocolate, mundo é empresa de snacks. Ou seja, aqui basicamente vendemos chocolate, né? Show, fazemos maravilha. Pessoas felizes. Sensacional, sensacional. E é legal esse ponto de vista que a Cris vai trazer aqui pra gente, porque ela tá do lado da empresa, né? Apesar que eu também sou empregadora, eu vou poder contribuir com algumas coisas. Mas nós também trouxemos uma multinacional, são duas multinacionais, olha que chique que a gente tá, que é a SGF. A SGF é uma empresa, uma multinacional, líder global na área de recrutamento e seleção, entre outros segmentos, eles vão explicar aqui para vocês. E eu tenho o prazer de estar recebendo a Eliana, que é simplesmente a CFO mundo da empresa Global, e ela é a nossa Manager Brasil. Então a gente tem a sorte de ter a Eliana aqui no Brasil. Muito bem-vinda. Um prazer. Ó, ela fala um portunhol aqui tranquilo, tá? Podem ficar tranquilos. E a Eliana veio acompanhada do Wagner Mendler. Isso. Wagner, bem-vindo. O Wagner, ela é da parte comercial da SGF, correto? Exatamente. Eu cuido da parte comercial do Brasil, acabo olhando para outros mercados também. A gente não se limita muito a essa questão de como a gente globaliza, mas a gente pode tratar de vários mercados diferentes. A gente vai, obviamente, entrar um pouquinho mais depois disso a fundo, mas hoje eu estou à frente das operações do Brasil junto com a Eliana também, só que olhando para a parte comercial. Explica melhor o que é a SGF, o que vocês fazem. Claro, a SGF é basicamente uma empresa de capital humano, né? Uma multinacional de RH, como você comentou. E a gente trabalha com todos os serviços praticamente que são satélites dentro dessa área de talentos. Então a empresa nasceu, na verdade, prestando muito serviço na parte de recrutamento, seleção e staffing, que é a alocação de pessoal em suas mais diversas modalidades. E aí, por demanda dos próprios clientes, né, oportunidades foram surgindo da gente expandir essa cadeia de serviços. Então, vários serviços satélites foram surgindo, o que levou a empresa numa expansão global. E hoje, com mais de 35 países, a gente atende diversas camadas que vão desde BPO, gerenciamento de projetos, terceirização de folha de pagamento, mobilidade global, recrutamento e seleção ainda como um carro-chefe, mas também o Employer of Record, que é a contratação internacional, apoiar realmente empresas a contratar em outros países, e diversos outros serviços que acabam entrando na minúcia dentro desses processos que as empresas precisam na área de talentos. Show. Isso ficou bem completo. Gente, vamos trazer a realidade para o nosso bate-papo, tá? Porque eu acredito que a sofrência no processo de recrutamento e seleção é algo meio que universal. Não é algo que hoje a gente está pautado apenas em Brasil. Mas falando disso, como é que está o mercado atual? Como é que está de forma geral? Quais são as habilidades que hoje são mais valorizadas pelas empresas, ou o que as empresas querem dentro de um processo de contratação? Um monte de pergunta, mas tudo a mesma coisa. Quem começa? Eu acredito que os perfis novos ou os novos profissionais o que as empresas estão procurando é que sejam com mais desenvolvimento humano, más habilidades soft skills. Sí. Emocionais. Além de las técnicas, ¿no? Habilidades de comunicación, de empatía, que pueden mejorar la lideranza en las empresas para fortalecer todas las estrategias
corporativas. Você sente hoje que o humano é aquilo que está mais Y las nuevas generaciones exigen eso. Sim. Prefieren más, prefieren o dan mayor importância a bienestar emocional e à saúde mental. Eu acho que isso vem junto, né, aproveitando para complementar com a questão do que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, da tecnologia. Ou seja, quanto mais a tecnologia caminha e evolui, mais precisamos dos humanos mais colaboradores, mais críticos no pensamento, mais tomadores de decisão, né, que usem o racional, que usem aquilo exatamente que a tecnologia não traz. Então, a sensação que eu tenho é que quanto mais temos a questão de crescimento tecnológico, ferramentas, mais a empresa precisa investir naquela pessoa que tem aquilo que só ela tem. E que de verdade, com mais que a gente compre outros softwares e implemente várias coisas, algumas coisas sabemos que são inerentes ao ser humano. Então, penso que complementando o que ela disse, é exatamente isso. Isso fica mais gritante no momento que a tecnologia avança. Parece que a gente está indo meio contra, mas na realidade a gente está indo junto. Mas muda o perfil por isso, porque a necessidade ela fica mais latente do que quando a tecnologia era menorzinha e não ameaçava tanto, né? Sim, e eu acho muito interessante como a gente vê que mudanças tecnológicas, elas agora são muito rápidas. Né? Antigamente a gente demorava 10, 20 anos para ter uma mudança, um shift realmente forte na tecnologia. E aí isso traz uma necessidade de perfil para as empresas que são profissionais adaptáveis. Uhum. Então, se você tem um profissional que ele foi contratado para executar uma tarefa, ele precisa se adaptar numa mudança de software, um uso de ferramenta, uma mudança de processo, porque as empresas hoje elas passam por mudanças de processo muito constantes para se adaptar no mercado, para se adaptar a novas ferramentas. A IA ela está trazendo isso de uma maneira muito exacerbada, né, que as empresas precisam se adaptar. Algumas até estão tentando por uma questão de... Elas querem, né, entrar no processo de IA, mas eu acho que o profissional ser adaptável é uma necessidade hoje em dia, sabe? De profissionais que realmente estejam abertos a aprender a se adaptar e a caminhar junto ali com esse processo. Então, profissionais que não têm esse perfil de adaptação vão ter um pouco mais de dificuldade também de encontrar novos processos nesse mercado. Quem tá com a mente fechada, né, pessoal? Olha aí, a gente tem que ser adaptável, resiliente, não é porque a gente tá levando um não que a gente tem que levar aquilo como a verdade, né? E já que vocês falaram em inteligência artificial, óbvio que esse assunto ia ter que vir conversar aqui com a gente, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Eu queria entender como que a IA está no RH de vocês. Olha, no RH a gente olha para a IA de várias maneiras, né? Mas a IA ela entra como uma aliada para a gente conseguir ter mais agilidade, principalmente quando a gente fala do mundo de RH. Né? Antigamente a gente tinha que fazer um trabalho muito manual, por exemplo, para ter uma qualificação boa, uma filtragem boa. Acho que todo mundo aqui viveu uma época de ter uma agência de emprego com pilhas de currículos que você sabia que muitas vezes o seu currículo ele talvez nunca seria lido por ninguém. Exato. Então também não adianta a gente ter a demagogia de pensar que porque uma ferramenta está lendo, é ruim. Porque antes talvez ninguém estivesse lendo o seu currículo. Agora você tem mais chance. Agora você tem um filtro acontecendo, pelo menos de uma chance real. Uhum. Né? E é claro que a IA precisa ser bem desenhada, bem implementada. Eu acho que é muito importante que exista um olhar profissional muito cuidadoso na implementação de uma IA de RH, porque você está lidando ali realmente com a vida das pessoas, né, com a carreira das pessoas, mas a IA ajuda muito a ganhar agilidade, a que você seja visto mais rápido, e muitas vezes um processo seletivo que ele podia durar 3 meses, 4 meses, que era uma coisa muito comum para multinacionais principalmente, ele consegue hoje em dia ser muito mais ágil, passar resultados e perfis mais alinhados e mais rapidamente para o cliente e sem a gente, claro, tirar o lado humano. Então a IA é um primeiro filtro que vai ajudar a gente a entender ali o que está acontecendo, a fazer afunilar um pouco o processo, mas sempre ter o humano na ponta. Então, em qualquer momento a gente vai ter o humano que começa a fazer um processo de filtragem ali, pega o que foi feito pela IA, faz uma análise e aí existe todo um trabalho humanizado, porque o RH são recursos humanos, no fim das contas, né? Então a gente tem esse trabalho
para levar realmente o processo muito bem qualificado até o final, sem excluir nenhuma possibilidade, usando a tecnologia a nosso favor como um aliado, mas usando sempre as soft skills, né? Ou as pessoas ali na outra ponta também para garantir que esse processo seja muito bem feito. Isso é tecnologia? Isso é plataforma? É tecnologia própria? Como é que funciona isso? Existem vários tipos de plataforma ali que a gente usa nesse sentido, que vão desde o cadastramento dos currículos, onde as pessoas podem cadastrar, entrar no banco, passar por esse processo, né? Até realmente a própria ferramenta, que aí tem os robozinhos ou os bots que vão fazer a leitura, que aí a gente vai ter, obviamente, o nosso trabalho humano de direcionar essa ferramenta como ela faz. Porque, na verdade, no fim das contas, a IA, ela nada mais é do que qualquer outro software que alguém tem que ir lá e imputar as informações de como quer que ela trabalhe. Tem que dar o drive, né? A gente vai dar o famoso prompt hoje, ele nada mais é do que um código ou uma diretriz que um ser humano vai ter que dar para a ferramenta. Então a gente faz isso. Que é um ser humano, né? Exatamente. Que vai fazer. Exatamente, é o ser humano que vai fazer, porque a ferramenta ela não vai ali criar do nada, né? As informações, pelo menos a gente não chegou nesse nível ainda, para poder processar. Então sim, são ferramentas, plataformas, algumas podem ser proprietárias, outras a gente trabalha de uma maneira mais global, então a gente usa ferramentas e players que conseguem fazer esse filtro globalmente, mas respeitando as particularidades de cada país, cada mercado, cada cultura, para a gente garantir que a gente tem um processo. Ô Cris, como é que tá lá na Hershey's? Como é que tá o uso da IA na sua área? Pois então, quando a gente olha a questão de, né, dentro do corporativo e como o RH, vem todo esse receio de que o IA vai tirar o meu lugar, né? Acho que isso aí, se a gente fizer uma procura, a gente vai ter isso claro, vão tirar o meu lugar. E eu sempre digo, ninguém vai tirar o lugar de ninguém. Mas a pergunta é, o que eu preciso de você? Né? O que você tem de melhor e eu preciso de você? Vou continuar precisando? Mas o que você está usando ali que talvez não seja efetivo? Então, hoje a gente está num processo dentro da empresa muito de criar essa cultura do mindset digital. Existe um grupo muito grande de pessoas que são resistentes e criam coisas que não são reais, mas enfim, não interessa. Então o que a gente tem visto muito, temos tido bastante treinamentos de IA e de outras coisas, e vou falar alguns exemplos para vocês, é que se a gente não construir essa parte educacional da mente da pessoa e o entendimento sobre o quanto aquilo vai te ajudar, não adianta chegar lá, top-down, determina, faz e você tem que fazer, porque simplesmente a gente não vai ter as pessoas engajadas. Então precisa ter uma sessão educacional, que é o que a gente está construindo. Então, por exemplo, agora a gente fez uma revisão global de descritivos de cargo. Legal. E essa revisão global de descritivos de cargo, ela foi toda construída num modelo de IA com agentes de recrutamento, usando prompts, usando tudo isso. E, de fato, eu me surpreendi. Aquilo que eu, às vezes, demorava horas ou dias para desenhar um descritivo de cargo, qual que é o perfil. Muitas vezes até cargos se conflitando, né? Exatamente. Que eu acho que é uma das coisas mais graves que acabam ocorrendo, né? E você fica, né? Você, como uma pessoa que está aprendendo o IA, você fica também um pouco insegura. Então, assim, isso é insegurança. Alguns têm, outros não têm. Todo mundo está um pouco inseguro. Na hora que eu recebi aquele drive que eu tinha que fazer aquilo, colocar isso dentro do sistema, apertar o botão, abaixar 3 arquivos e ele ia criar aquela posição. Eu falei, será? Não, a primeira descritivo de carro que eu olhei, eu digo, não é possível. E não tinha nada, tava perfeito. Nossa, mas ele colocou isso aqui, ele já é a pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, já é um movimento da empresa de mostrar isso. Dentro do plano global de desenvolvimento de pessoas, o mindset digital é um ponto, então já veio ali. Assim, não existe uma escolha de não escolher o digital. Existe o como eu vou fazer isso, né? Então, acho que como RH, o meu papel é muito fazer com que esse processo seja fluido, com que as pessoas aceitem isso e que a gente faça em doses homeopáticas, porque eu acho que tudo que a gente faz sem as pessoas estarem juntas, a gente corre o risco de dar errado. Mas, do meu ponto de vista, esse processo agora a gente chama de Job Architecture, tá mostrando para que veio. E é
uma gotinha dentro do universo. É muito pouco, tem muito mais para fazer. A gente usa, claro, os chats, colocamos as coisas, construímos e tal, mas dentro disso, de efetivamente, eu posso tirar uma pessoa? Sim, eu posso tirar uma pessoa, mas eu não vou tirar a pessoa da empresa. Eu vou tirar a pessoa daquele movimento repetitivo que ela não cresce. Eu não vou tirar a empresa. Você vai aumentar a produtividade daquela pessoa. É isso. Você aumenta a produtividade, né? Eu acho que a gente está numa campanha grande aqui dentro. Inclusive, a gente criou um comitê. A Mapa sempre teve um perfil muito de vanguarda em vários quesitos, né? Eu costumo dar exemplos. Lá atrás, quando a gente falou do start do LGPD, a gente já estava adequado 2 anos antes da lei chegar, né? Entre outras questões. Então, a tecnologia aqui dentro é algo também bem forte. A gente gosta e agora a gente está com um comitê forte de IA justamente para identificar possibilidades, melhorias para a gente poder intensificar ainda mais a nossa produtividade. E isso, assim, facilita muito o processo do dia a dia. Aí falou que é apaixonada por tecnologia, né? Para quem vive criando startup, Eliana, eu tenho que te mostrar o que a gente está inventando agora de nova tecnologia que você vai ficar chocada, tá? Sim, coisa boa. Eu veo a importância de todas as empresas em investimento em treinamento para que os empregados, todas as pessoas da empresa puedan usar essa tecnologia, aproveitar muito mais como automatizar esses processos, mas treinar a las personas para que aprendan del contexto que deben analizar después, porque si no, esos datos no son bien usados, bien utilizados para tomar boas decisões. É o como, né? Eu acho que é uma coisa que a gente conversou um pouquinho, que é um pouco do medo. Como é que a gente está usando? Eu não acho que qualquer IA de qualquer jeito vai ser legal. E eu acho que isso é um pouco o que assusta. Eu penso que tem muitas empresas e muitos líderes e muitas organizações que não estão usando o lado bom de tudo isso que pode proporcionar. E é como tudo, né? Existe muito mito, né? As pessoas ainda têm muito medo, tem muito mito. O que eu escuto de gente, nossa, mas você tá colocando tal coisa na IA, né? Isso vai vazar, eita, tô acompanhando. Calma, gente, a coisa não é bem assim. Tem muito mito aí. Mudando a pauta, mas ainda, obviamente, porque a gente deve acabar caindo nesse assunto novamente, eu quero falar sobre o mercado de trabalho no Brasil, tá? Eliana, CFO global, como também latina, o que você vê de diferente? Eu queria que você trouxesse uma visão mais internacional. Quais são as dores hoje, as 2 principais dores mundo, e que você vê que acontece, que sejam diferentes ou iguais, que a gente tem aqui no Brasil? Sim, toda a comunidade latina tem muitas diferenças, mas as novas gerações têm algo em comum. São muito... elas estão dando prioridade a outras, mais que o desenvolvimento ou bom salário, estão dando prioridade a manter equilíbrio entre a saúde mental, inteligência emocional. Es difícil que las empresas puedan dar o crear esos ambientes en los que se sientan con seguridad para poder desenvolverse en lo que eles querem agora. Isso não é... Ok, o que eu vou falar aqui pode ser polêmico. Não é transferir para a empresa a responsabilidade pela tua felicidade? Não a você, tá? Porque assim, eu sou uma crítica ferrenha a esse tipo de universo utópico, que o jardim do outro sempre é mais verde, que a culpa é sempre do ambiente onde você está, a culpa nunca é interna, né? Daquilo que você tá, pelos caminhos que você tá tomando, e não existe, e eu vejo que isso é incentivado, cada vez mais incentivado, e talvez isso é incentivado por nós mesmos, quando tentamos criar um mundo absurdo dentro das nossas empresas, das nossas corporações. A gente não vai conseguir passar a mão na cabeça em cima de tudo. As empresas precisam de produtividade, né?
Então, não seria isso. Eu acho que tem duas coisas aí, vou entrar com esse assunto. Eu acho que tem um lado bom, e tem um lado ruim. Eu acho que o ruim é quando tem a falta de accountability, né? Desse responsabilidade sobre aquilo e que tudo não vai estar lindo, maravilhoso. Eu vou trabalhar das 11 às 3, eu não vou ter que trabalhar final de semana, eu não vou ter que... eu vou ter 5 horas de almoço. Então, essa geração vem com a utopia, que eu concordo com o que você está falando e que eu não gosto. Por outro lado, pensando no viés de mentoria e mentoria organizacional, eles vêm ensinar muito a outra geração, que já está lá na frente, que também não dá para viver para trabalhar. Então eu acho que se a gente traz isso como reflexão, a gente traz também todas aquelas pessoas, né, mais maduras e o que elas fizeram da vida delas. Entende? Porque isso nunca foi prioridade. Então, pessoas que adoeceram, pessoas, inclusive, que tiveram burnout e tudo, e que isso não foi prioridade. A prioridade era só trabalhar. Então, eu penso que as duas gerações, Pri, trazem uma combinação. Mas, de novo, não é aqui nem ali. Mas a gente passa, eu como RH corporativo, a mesma dor que ela passa. Porque, assim, esse pacote, nesse formato, eu não tenho. Olha, eu acho que... Mas empresas hoje devem adaptar-se também a las diferentes culturas, a las diferentes gerações. Eu acredito que as empresas fazem seu melhor esforço por manter esse equilíbrio. Sim. De diversidade, de idade, sim, de culturas em tantos países em Latam. Eu sugiro a gente fazer uma pesquisa. Ó, mais uma provocação aí, hein? Boa. E eu acho que a gente pode fazer essa pesquisa, inclusive, com a SGF, se é que ela não existe, tá? Você falou de burnout. Eu gostaria de ter hoje um dado, e talvez até exista esse dado, e eu não pesquisei, não fiz minha tarefa de casa, deveria ter feito. Qual é a faixa etária da maioria das pessoas que hoje entram em burnout? Porque se nessa pesquisa a gente conseguir identificar que é justamente essa geração que não está querendo trabalhar, ou que está querendo trabalhar dentro de um processo de equilíbrio utópico, talvez essas nossas considerações possam até cair por terra. Né? Uhum. Porque se nós estivermos falando de burnout 40 a mais... Não. Na verdade, eu acho que... Eu não sei, não tem esse dado, hein? Provocação. Eu vi uma pesquisa parecida com esse ambiente, na verdade, e onde entrou essa faixa muito forte de burnout, na verdade, foi na minha geração. Então, quantos anos você tem, Wagner? 36. Meu Deus, é um garoto! É um garoto! O que acontece porque o que é aquela geração que... Você é geração Z? Não, eu sou millennial, no caso. Ah, então, eu nunca sei quando começa uma como termina a outra. Eu nunca sei os anos. Geração Z é 96 ou 97 pra frente, se não me engano, tá? Tá. Antes disso Então a gente tá na mesma geração, tá bom. Então ali o que acontece é que a geração que passou por mudanças tecnológicas, pegou desde o processo mais operacional, que era assim, eu era criança e meu sonho era trabalhar na GM, por exemplo. Uhum. Aí depois que era... então assim, antes de digitalizar o trabalho. Sim. Né? E aí existe um shift grande no universo de trabalho. Eu acho que isso afeta muito a geração que nasceu no digital, que é propósito. Uhum. Quando as gerações anteriores, e eu posso falar assim, meu pai ou meu avô, se passassem 20 anos na Ford, na GM, numa fábrica ou em qualquer lugar, apertando um parafuso, mas no final do dia, o estresse físico, ele era sanado por você ir para casa e você ter a sua conta paga, né? Pagou a sua conta, você estava ali, se realizou, vai para casa, o seu propósito era sustentar a sua família ou enfim, permanecer na empresa. Existia um senso diferente de pertencimento às empresas. Hoje em dia, e acho que o mundo digital também ele acabou trazendo um processo, redes sociais, internet, onde hoje você sabe o que pensa o CEO da sua empresa. E uma geração Z ou uma geração mais nova, se ela não tiver um alinhamento de propósito, um alinhamento de pensamento ético até que esteja junto com a empresa onde ela está trabalhando, causa uma quebra muito grande
na vontade da pessoa de pertencer àquele ambiente. Totalmente. Então isso afeta muito. Então assim, existe uma preocupação, e talvez aí onde relações públicas, marketing, PR, RH seja muito importante, que as empresas elas têm que aprender como lidar, como se posicionar também, e como trazer missão, visão e valores para além de um quadrinho na parede, para o dia a dia da empresa, para que essas pessoas mais jovens elas se sintam conectadas com essa missão da empresa. Então, missão, propósito. Eu vou pegar essa tua. Nossa, excelente, Wagner. Mais um exemplo, tá? Eu adoro os meus exemplos. Nós sempre realizamos no início do ano um encontro com as nossas lideranças. É um momento que a gente para 2 dias para fazer um alinhamento de propósito, de crescimento, para onde vamos, né? E ter a projeção do que a gente vai realizar durante aquele período. E num determinado ano, não foi esse ano, foi um tempo atrás, nós pegamos todas as nossas lideranças e fomos para um hotel. Fomos para um hotel, inclusive uma viagem super legal, longe, todo mundo. Esse evento, inclusive, foram 3 dias. Isso, foi sensacional, foi sensacional. Levamos lá as nossas lideranças. Hoje nós temos, acho que 12 ou 13 lideranças. E nesse evento, é isso aí. A gente bateu o nosso propósito, no que a gente acredita, qual que é a pegada do nosso processo e etc. Quando a gente voltou do evento, 2 dias depois, uma liderança chegou e pediu as contas. Pediu para ir embora. Porque ela disse que ela não se identificava com o propósito e com aquilo que a gente acreditava. Eu achei de uma hombridade tão grande. No primeiro momento a gente se choca o como que eu errei no processo seletivo. Sim. Porque existe essa expectativa da gente já conseguir identificar isso já desde o começo, né? Para que a gente não tenha... Porque assim, imagina, essa pessoa esteve conosco 6 meses, atuou por 6 meses, nós fomos para uma reunião de liderança que iríamos fazer um novo realinhamento, então provavelmente ela já não estava feliz com o caminhar do processo, né? E aí quando ela volta de lá com as nossas diretrizes extremamente claras do para onde vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Nós vamos para a direita. Não, mas eu quero ir para a esquerda. E aí? Ela chegou e saiu, mas eu achei muito legal da parte dela ter feito isso, porque você abre a oportunidade para outra pessoa que realmente queira vir e que acredite naquilo que a gente quer, né? Mas aí eu aproveito o seu comentário e digo, também não dá para entregar tudo o que o candidato ou o colaborador quer, que eu acho que é um pouco do que sofre essa geração 2030 hoje, né? Que é o que você comentou, tem que ser tudo. Mimimi, se não tiver isso eu vou sofrer. Então, o que a gente abre mão, o que a gente entrega, o que a gente permite, porque a gente quer que eles venham, porque eles são importantes para o negócio, e o que a gente não vai abrir mão. Então, às vezes, em alguma entrevista, alguma coisa, eu tô conversando com alguém e sinto a pessoa meio assim, mas isso aqui? E isso? Começa a fazer caras, né? Uhum. Aí eu falei assim, não sei se a empresa é o lugar que você gostaria de trabalhar. Mas essa experiência ajuda muito a melhorar o processo para não volver a cometer os mesmos. E é importante o RH poder dizer, talvez esse não seja o lugar, porque esse lugar que você está almejando, inspirando, você não vai encontrar aqui. As pessoas em geral, eu sou uma pessoa muito transparente, elas olham assim, nossa, eu nunca imaginei que o RH fosse me falar isso, porque de verdade eu prefiro falar agora como se tem esse prejuízo do que você entrar depois e ficar frustrado ou eu levar isso e dizer, gente, vamos tentar modelar para Maria ficar bem aqui. O prejuízo e os índices de turnover que daí você vai ter, entre outras coisas. Entendeu? Né? Então, assim, algumas coisas, essa geração precisa aprender que algumas coisas não são do jeito que elas querem. Então, e é sobre isso. Semana passada... Não tudo, mas algumas não. Semana passada eu tive uma oportunidade maravilhosa de assistir uma palestra de Álvaro Chocair, que é fundador da Link University. Tá? É uma universidade aqui no Brasil que é focada em empreendedorismo. Eu tenho a felicidade de ter meu filho estudando nessa faculdade. Sim, eu tenho um filho estudando na faculdade com 18 anos, tá? E ele falou uma coisa
que eu acho que bate com o que você está pontuando, que é: nós temos lobos famintos ou lobos alimentados? E aí nós estamos falando como pais, como mães. Quanto mais alimentados nós deixarmos os nossos filhos, menos fome eles vão ter pro mundo. E o que está acontecendo é que a gente está tendo uma geração que está chegando alimentada. Só que ela não está vindo alimentada pelos seus próprios feitos. Ela está vindo alimentada por você, que está botando para ela todas as facilidades do mundo. Exatamente. E aí chega no mercado de trabalho assim e dizem: a empresa não funciona, a pessoa não recrutou bem, eliminaram meu filho. E aí a necessidade também da educação familiar, de você olhar para dentro e entender qual que é a sua responsabilidade, porque não é a escola. E a gente tem muito isso hoje, né? As famílias às vezes delegam para a escola, para a educação, totalmente, a responsabilidade. Então, se meu filho está assim, é porque a escola X fez isso. E qual que é o seu pedacinho de contribuição? Ou pedação, né? Ou pedação como de pai, contribuição. mãe, né? Alguma coisa você fez É. para a pessoa chegar Que olhar para nessa casa. etapa. É. Isso. Então, muitas vezes a gente percebe em conversas com esses jovens, muitas coisas estão muito ligadas com vivência, com relacionamento familiar, com o que a mãe era. Então, às vezes, claro, na entrevista você não vê ali, claro, acaba passando na entrevista muito 30 minutos, 40 minutos, mas ele começa a trabalhar em algum cafezinho, alguma coisa, eu digo: olha o linkzinho do que aquilo que a pessoa construiu, transformou. Então é algo muito sistêmico, né, gente? É porque os pais também, acho que, eu não sei assim, eu vou falar da minha vivência, porque é meio que a única que eu posso falar, né? Mas a gente vê muito que os pais, eles obviamente sempre tentam fornecer para os filhos o que eles não tiveram, né? Então assim, se você teve pouco conforto, você vai querer dar mais conforto. Se você teve pouco carinho, ou pouca conversa, ou pouco acolhimento, você vai querer suprir aquelas necessidades. Só que se você suprir todas as necessidades, digamos assim, você excluir as dificuldades, os desafios, o potencial humano que o seu filho tem ali para se desenvolver sem que você influencie, digamos, diretamente, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai esperar que outras pessoas tenham o mesmo tipo de pensamento com ele, que é que a empresa ou os colegas de trabalho também sejam tão benevolentes com ele quanto os pais sempre foram. Então, aí é onde existe um choque. E aí onde me assusta muitas vezes é em muitas empresas e locais de trabalho, clientes ou conhecidos, você vê uma geração que com 20 anos, 19 anos, 18 anos sofre de ansiedade, sofre de problemas muito sérios de depressão, de ansiedade, e que tem muito envolvimento com como aquela pessoa cresceu, como ela foi desenvolvida e o choque de realidade que muitas vezes ela levou no mercado de trabalho quando ela precisou sair daquela bolha. Claro, se a pessoa é milionária, se a pessoa é rica, ela pode viver naquela bolha para sempre. Mas se ela é uma pessoa comum que vai trabalhar ali depois, aí isso vai ser um impacto que vai ser causado. Vamos fazer essa pesquisa? Eu pensei exatamente agora nisso. Hein? Adoro essas provocações, porque eu vou te dizer, se a gente tiver uma mostragem, isso é notícia mesmo, tá? Temos como fazer com diversidade. Não falei pra vocês que é uma delícia, que é um bate-papo, a gente já tá indo pro final. Passa muito rápido, tá? E espero de verdade, quero primeiro agradecer, que papo cabeça, que papo legal aqui com vocês, que seja o primeiro de muitos, a gente pode sim trazer outras temáticas aí, abrir perguntas inclusive, porque o mercado tá sedento de informação, e aí não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com especialistas de quem tá do outro lado, e você que tem um monte de dúvida aí dentro das oportunidades de carreira, eu só tenho a agradecer. Vamos se despedir? Por favor, fiquem à vontade. Eu sou a que agradeço este convite e poder compartilhar com todos vocês. É muito enriquecedor porque aprende. Em todo espaço uno aprende todos os dias e aprende de todas as pessoas. Muito agradecida por Imagina, este podem fazer suas considerações também, se quer deixar alguma dica aí. Eu tinha anotado aqui para fechar e vou conseguir hoje, porque normalmente eu não consigo, eu vou ficar próxima do microfone que eu também esqueço.
que na minha visão, estava pensando o que eu penso sobre esse futuro do trabalho, o que é o futuro do trabalho. Então, na minha visão, o futuro do trabalho, ele não é um humano versus a tecnologia, né? É sobre como e quais humanos vão conseguir trabalhar melhor com a tecnologia, mantendo sim a sua visão crítica, a sua empatia, a sua capacidade de adaptação. Então, é a tecnologia como parceiro, como apoio, como complemento, não como adversário, que eu falei no início. Então, acho que assim, fecha um pouco disso e o quanto a gente tem outras variáveis nisso, que é a educação de casa, é o modelo, é a cultura, é os formatos. Então, não é uma verdade única. E assim, foi muito especial estar aqui. Agradeço, é um tema que eu adoro falar sobre carreira, falar sobre vida, falar sobre o burnout. Adorei a possibilidade de fazer uma pesquisa. Acho que tem espaço para isso. Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muito poucos dados. A gente vive muito embasado e baseado. Eu misturei tudo com espanhol, ouvindo você falar. Em dados que não são locais. E eu acho que a gente pode sim gerar mais dados. E eu gostei da sua provocação. E quero te provocar no teu papel, né, que não é RH, nem recrutamento, de poder trazer essa provocação. Com certeza. Para entender um pouco mais o que está acontecendo, porque com dados a gente consegue efetivamente trabalhar na causa raiz. Exato. Completamente. A gente agradece muito o convite também. Acho que é muito enriquecedor, é muito difícil a gente, às vezes, tá numa correria do dia a dia, não tem a chance de sentar e ter debates que vão levar para um outro nível de conhecimento, ou vão levar a gente a sair daqui com ideias que a gente vai implementar no dia a dia. O que eu gosto muito de trabalhar nesse mercado, de trabalhar com RH, é justamente esse potencial de ajudar os dois lados. Ajudar a empresa a contratar melhor, a entender e trabalhar de uma maneira consultiva para ela olhar para o profissional e entender melhor o que ela precisa fazer para ter o profissional ideal para ela ali. E na outra ponta, ajudar o profissional, que precisa se realocar. Então eu tenho dois clientes. Um cliente um pouco mais indireto, que são os profissionais, e o cliente que é justamente o contratante. E trabalhar vendo no final a gente ter o match entre o candidato e a empresa é muito especial, porque a gente está ajudando duas camadas, uma vida de um lado e a empresa também acaba sendo beneficiada. Então, foi um prazer de verdade conversar com vocês. E você aí, que está aí com a sua empresa, com a sua corporação, que precisa de uma estrutura, de uma empresa séria, competente, com uma visão high-tech, tudo de bom e do melhor, SGF, tá? Por favor, os caras mandam muito bem. Então, deixar aqui, o lead vai cair lá pro Wagner. Muito bom. Eu te mando um aviso. Legal. Então tá bom. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Essa foi a nossa primeira temática sobre RH. Eu estou com o sentimento que essa pauta vai acontecer mais aí pelas frentes. Acho que a gente vai trazer o RH para cada temporada. Eu tava contando que a gente tem a primeira temporada, que tivemos as apresentações de podcasts. A gente tá no meio da gravação dessa segunda temporada. E eu tô achando que na terceira temporada vai ser pauta de novo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.